Olá, turma! Para concluirmos essa discussão sobre os gêneros literários, vamos falar um pouco sobre o gênero narrativo. O gênero narrativo é visto como uma variante do gênero épico, enquadrando, neste caso, as narrativas em prosa, dependendo da estrutura, da forma e da extensão. As principais manifestações narrativas são o romance, a novela e o conto. Como eu já havia comentado anteriormente com vocês, o gênero narrativo é um gênero que surge já um pouco depois do gênero dramático, épico e lírico, e é um gênero considerado como uma extensão do gênero épico. Por quê? Porque o gênero épico também narra fatos, não é isso? Mas a diferença é que o gênero épico geralmente narra fatos heróicos, né? Grandiosos, e é escrita em formato de verso. E já o gênero narrativo não, essas narrativas são escritas em formato de prosa. No romance, na novela e no conto, temos representações da vida comum, de um mundo mais individualizado e particularizado, ao contrário da universalidade das grandiosas narrativas épicas marcadas pela representação de um mundo maravilhoso, povoado de heróis e deuses. Então, essa é uma das questões também que vai distinguir, né, o gênero narrativo, diferenciar, melhor dizendo, o gênero narrativo do gênero épico. Por mais que o gênero narrativo seja uma extensão, seja considerado uma extensão do gênero épico, a gente observa que o gênero épico trata de questões mais universais, envolvendo heróis, deuses, e representa um mundo maravilhoso, não é isso? Já o gênero narrativo, tanto no romance, na novela, no conto, nós vamos ter representações de pessoas comuns, não é? A gente até consegue se identificar com as personagens. Então já se trata de um mundo mais individualizado, mais particularizado, diferentemente do que é apresentado no gênero épico, ok? As narrativas em prosa que conheceram um notável desenvolvimento desde o final do século XVIII são também comumente chamadas de narrativas de ficção: romance, conto, crônica, novela, fábula, apólogo, parábola, ensaio, crítica e outros. Como eu já havia comentado também, né, só é no fim do século XVIII para o início do século XIX que surgem esses textos narrativos, né, esses textos escritos em prosa. E nós temos como um dos principais, né, o romance. Ou seja, o romance é uma narração de um fato imaginário, mas verossímil, que representa quaisquer aspectos da vida familiar e social do homem. Então, o romance é uma narração. O romance apresenta uma ficção, porém essa ficção ela é verossímil. Como assim, professor? Verossímil, a verossimilhança é quando o texto literário ele possui características que dialogam com a realidade, certo? Então, nós chamamos isso de verossímil. Se a gente for observar os romances, né, a maioria deles tem essa característica verossímil, ou seja, trata de questões que dialogam com a realidade, certo? Dependendo da importância dada ao personagem ou à ação, ou ainda ao espaço, podemos ter romance psicológico, romance regionalista, romance histórico e etc. Romance psicológico, gente, nós temos um exemplo de um romance de um autor piauiense, né, que se chama Assis Brasil, o autor. O nome do romance é Os que Bebem como os Cães. Nesse romance, a história de Jeremias, ele é o narrador personagem, ele é um preso político, e ele é dopado na cadeia. Então, assim, tudo que ocorre ali, o que a gente fica sabendo, é a partir do que Jeremias nos diz. E como ele passa boa parte do romance dopado, então são informações assim que tem hora que elas se contradizem um pouco, tem hora que ele fica confuso. Dessa forma, nós temos um romance com um caráter mais psicológico, ok? Romance regionalista são romances que vão tratar de uma determinada região do país. Por exemplo, no romantismo brasileiro, né, alguns escritores produziram romances regionalistas.
vai tratar da fauna, flora, os costumes de uma determinada região do Brasil. E o romance histórico, como o próprio nome já diz, né, é um romance que vai ter, vai ser uma narrativa que vai falar um pouco mais sobre uma determinada história, um fato histórico que ocorreu. Em relação ao romance, gente, nós podemos observar também que o romance ele possui um enredo, né? Ou seja, uma história que está sendo contada ali, um espaço. Existe esse espaço no romance, ou seja, onde é que aquela história acontece, né? Um tempo, ou seja, essa história está sendo narrada no tempo presente, tempo passado, ou como é, né? As personagens, que aí nós temos as personagens principais, temos personagens secundários, não é isso? O foco narrativo, ou seja, esse romance é narrado em primeira pessoa, no caso, o narrador personagem, ou é narrado em terceira pessoa, por um narrador onisciente? Como é que é essa história? Nós temos o romance fechado. O romance fechado é aquele em que o autor, no caso o narrador, né, ele já nos diz tudo e ele não deixa nenhuma brecha, né? Ele coloca os pingos nos is, melhor dizendo. E o romance aberto é aquele romance que proporciona que o leitor preencha algumas lacunas, como, por exemplo, Dom Casmurro, em que a gente fica se perguntando, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Então, um romance como esse é um romance aberto, porque ele nos possibilita, né? Ele deixa lacunas, na verdade, que é o leitor quem tem que preencher essas lacunas. O romance monofônico é um romance basicamente voltado para uma única questão, né, um único assunto e um personagem também, ou seja, é monofônico exatamente porque geralmente só tem uma voz dentro daquela narrativa. Já o romance polifônico é esse romance que possibilita, né, várias vozes, ou seja, mais de uma pessoa falar dentro daquela narrativa. Então é basicamente isso no que diz respeito ao romance, né, e suas características. Aqui eu trouxe um exemplo de texto narrativo, não poderia deixar faltar. Porém, é um exemplo de um texto bem curto, mas que eu amo de paixão esse texto. Conto de fadas para mulheres modernas. E aí o texto diz o seguinte: era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia de autoestima, que enquanto contemplava a natureza e pensava em como maravilhoso o lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe, e poderemos casar e constituir lá feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar. Lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã sauté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: eu, hein? Nem morta. Então, aqui a gente observa um exemplo, né, do gênero narrativo, um conto. E nele a gente pode observar também a questão do narrador. Ou seja, nós temos um exemplo de um narrador onisciente, né? Um conto narrado em terceira pessoa. É um conto também que é risível, né? Digamos assim, é um tanto quanto cômico. Por quê? Porque quando a gente lê o título Conto de Fadas para Mulheres Modernas, a gente já imagina, né, esse processo de desconstrução do que os contos de fadas tradicionais nos ensinaram. E é exatamente isso que se apresenta, não é? Que nós não temos mais uma princesa que se submete ao beijo do sapo para que ele se transforme em príncipe. Ela faz é matar o sapo e fazer um jantar especial. Então, esse era o exemplo de texto narrativo que eu queria trazer para vocês, certo? E essas foram as referências utilizadas. Um abraço a todos e todas.